Começou a gravar e eu deixei, eu avisei lá no grupo do WhatsApp que se alguém tiver alguma dúvida, alguém que não for, que não vai conseguir participar, tiver alguma dúvida e quiser mandar no WhatsApp, não tem problema que eu encaminho aqui também na nossa conversa. Eu vou abrir uma conta Google para CryptoTransfer, não sei se o Cal já abriu, acho que não deu tempo ainda, né? Eu vou abrir logo na sequência e aí a gravação dessa conversa aqui, logo depois que a gente terminar, eu já vou subir lá no YouTube e passo o link para todos no canal no grupo do WhatsApp também. E para quem quiser rever ou compartilhar. E para quem não pôde participar. Né? E, bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos que manifestaram o interesse, né, de investir na CryptoTransfer. Foi um negócio ultra dinâmico. Né? Eu que costumo advogar essas coisas, até me surpreendi como que foi rápido, né? Porque em menos de 24 horas já tinha a grana aí que a gente estava pleiteando, né? E eu acho isso muito legal, porque claro que tem uma parte disso, né, que é em função da emergência do próprio mercado e da própria estrutura do blockchain, do Bitcoin, mas outra coisa também é uma demonstração de confiança, né? Então, eu queria agradecer, né, essa demonstração e me comprometer aqui mais uma vez com todos de levar essa coisa adiante com todo afinco, com toda a dedicação. Eu estou super entusiasmado, o Cal também, né? Tá na maior pilha, a gente está vendo um universo gigante aí de negócios e a forma como a gente está montando essa estrutura aí da CryptoTransfer também está muito bacana, porque estou tendo a oportunidade de aplicar um monte de coisa de formas organizacionais em rede e de organização exponencial que eu venho trabalhando há muitos anos, né? Então, eu estou super entusiasmado com tudo isso. Bom, eu fiz um documento, né, que eu mandei para vocês por e-mail hoje. A intenção é ir aprofundando, né, com os envolvidos as questões que a gente vai enfrentar. Então, eu fiz uma chamada bastante superficial no Facebook e achei que era importante fazer um documento para explicar, né, com um pouquinho mais de profundidade o que a gente está vendo para a organização dessa empresa. Então, dei uma detalhada, mandei hoje, era no início da tarde, eu acho, para todos que manifestaram interesse na chamada do Facebook. Nós estamos aí com quase 40 pessoas, né, Cal? Você está com o microfone fechado, Cal. Com nós dois estava dando, acho que é 36 aqui, deixa eu ver. 36. 36. Incluindo a gente. E assim que confirmar, né, porque é uma manifestação de interesse que foi colocada no Facebook. E então hoje eu estou dando mais informações e já solicitando o depósito. Então assim que confirmar todos esses investidores iniciais, eu vou divulgar essa lista, né? E aí todo mundo vai se conhecer, porque eu acho que tem essa coisa bacana também, né? De a gente ter um ambiente de interação entre os próprios investidores, né? Não é uma coisa assim que vai ficar centralizada por mim. Tem muita gente bacana, né, que
que se conectou aí nessa iniciativa. Então, isso também é um baita de um ganho, né? Porque a gente vai poder ter um monte de gente bacana interagindo e criando nas oportunidades que vão surgir em torno da CryptoTransfer, né? Então, isso aí é legal também. Bom, então, nós estamos nessa situação, mandei o documento, tem essas 36 pessoas, vários depósitos já foram feitos hoje também, o que eu acho muito legal, né? Assim, como demonstração de apoio e confiança, né? Eu acho que, sei lá, talvez uns 50% ou 60% do investimento total já foi depositado, já foi transferido hoje. Então, a galera está com um super apetite, né? E todo mundo querendo trabalhar. Bom, então eu coloquei as informações nesse documento que eu mandei para vocês e não sei, eu estava pensando aqui a gente interagir um pouco sobre as dúvidas, né, que estão no documento, em vez de eu fazer uma palestrinha, né? Eu posso até repassar o documento e explicar de própria voz os itens todos que estão lá, né? Mas até para deixar registrado aqui na gravação. Mas seria legal talvez perguntar, né, se alguém que já leu o documento tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, ou mesmo que não tenha lido, porque também às vezes na correria do dia não dá para ler e gastar o tempo necessário, mas já tem uma dúvida aí na cabeça. Então, se alguém quiser falar, esse software que a gente usa aqui para reunião virtual é o Zoom, e eu fiz isso, eu setei aqui para o default, quando vocês entram, o microfone de vocês já está mudo. É porque às vezes tem barulho de fundo e alguém entra desavisado, né? E aí faz um barulhão aqui, dá um eco para todo mundo. Então eu botei para ficar mudo. Mas quem quiser, é só ir no rodapé, no canto inferior esquerdo aí da tela, vocês vão ver que tem um microfonezinho. Aí vocês desmutam o seu microfone e aí é só sair falando que todo mundo vai escutar, né? Não precisa de autorização aqui do mediador, né? Então quem quiser falar, é simples, é só desmutar o microfone e entrar falando, como se fosse uma conversa em torno de uma mesa. Não tem problema nenhum. A câmera é a mesma coisa, né? Do lado do microfone tem a câmera que vocês podem ligar ou desligar. E aí a gente vai vendo a imagem da câmera, né? Então, tem alguém que queira fazer alguma pergunta já, prévia? Boa noite, Oswaldo. Oi, Thiago. Boa noite, Oswaldo. Tudo bem, pessoal? A minha dúvida que eu estava vendo ali, eu cheguei a dar uma pesquisada, mas eu não vi muita coisa de legislação sobre Bitcoin hoje aqui no Brasil. Como é que funciona essa questão legal assim, da operação da CryptoTransfer? Ele vai trabalhar especificamente com Bitcoin ou vai ter outras criptomoedas junto? Não, essa questão da legislação envolvendo mesmo o Bitcoin hoje no Brasil, como é que está o andamento? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes é importante caracterizar bem isso para vocês, que a oportunidade que a gente está vendo de negócio não se limita ao Bitcoin e não se limita a moedas, né? Apesar de toda a transação ser chamada de criptomoeda. Então, é importante falar isso porque o blockchain é um universo a ser explorado, né? Muito grande, porque ele é um registro distribuído das transações, de transações, né? É um registro distribuído de transação de titularidades. Então, por exemplo, né, dentro da proposta que eu estou fazendo aqui para vocês, as cotas da própria CryptoTransfer
terão os seus tokens no blockchain, vamos dizer assim, de uma forma simplista. De maneira que vocês já vão poder comercializar a sua participação na CryptoTransfer imediatamente. Então, se isso vale para a própria CryptoTransfer, vale para qualquer cota de qualquer iniciativa. Então, isso é um mercado gigantesco para se tratar, para se trabalhar. Imagina quantas iniciativas empresariais ou não estão nascendo num mundo que os empreendimentos estão se distribuindo. Então, esse é um universo que eu trabalho muito em rede, né? Que são dos pequenos empreendimentos em rede. Todos eles têm fundadores, né? Que são cotistas, que são, entre aspas, acionistas. Eu digo entre aspas porque não são ações, né? Mas é como se fosse. Então, todos esses ativos podem ser registrados no blockchain e terem um ambiente de comercialização e transferência. Então, isso nos interessa muito também como negócio, né? Existem outras titularidades interessantes. Por exemplo, o Cal já fez algumas pesquisas no mercado do agronegócio e tem uma série de situações com animais, por exemplo, gado, cavalo, com relação à titularidade deles, dos animais e dos seus sêmens, que o ambiente do blockchain é extremamente interessante para solucionar problemas antigos, né? Existem questões atreladas a imóveis, existem questões atreladas a uma série de titularidades que o blockchain pode resolver de um jeito muito mais eficiente, mais ágil e mais seguro. Então, no nosso ambiente de negociação, nós estamos, na verdade, no nosso ambiente de educação e negociação, né, porque, você vê, tem muita coisa para aprender sobre isso, né? Então, o que a gente imagina é fomentar o entendimento do que é possível com essa nova infraestrutura e suportar as transações. Então, vai muito além da moeda, né? E eu acho que isso, do ponto de vista do negócio, é importante, né? A gente olhar a abrangência das receitas que a gente pode ter. Com relação às moedas, a gente não está limitado ao Bitcoin ou às moedas já existentes, porque tem coisas que a gente vai ter a possibilidade de investigar, como, por exemplo, as moedas segmentadas, as moedas de comunidades, né? Então, eu assessoro várias organizações em rede que emergiram de grupos no Facebook. Essas comunidades, ela tem potencial para ter, não é moedas próprias, né, mas é uma movimentação de transferências próprias dos seus ativos e titularidades, e que a gente pode ter uma segmentação, né, de algum tipo de ativo que possibilite a transferência entre elas. E isso é o tipo de coisa que a gente vai ter oportunidade de investigar, né? Então, eu estou querendo colocar isso para vocês porque a visão que eu tenho é que ela vai muito além do trade financeiro da moeda Bitcoin, né? Que, se fosse isso, acho que seria um mercado mais restrito, né? Porque é um mercado mais especulativo, é uma coisa que está limitada à questão do câmbio. Então, ele é um pouquinho menos interessante do ponto de vista do negócio do que olhar para esse universo, né, da criptotitularidade e das transferências disso. Esse é que é o nosso olhar, né? Deu para esclarecer um pouco, Thiago? Sim, consegui entender bem. Tá. Osvaldo. Oi.
Bernardo, tudo bem? Boa Fala, noite. Bernardão. Beleza. Então, eu li o documento, eu fiquei com algumas dúvidas mais em relação à questão da gestão da empresa, da responsabilidade como acionista e da governança. Eu queria que você explorasse um pouquinho esse modelo aí que você está pensando, criando. Achei super interessante, mas fiquei com essas dúvidas. Tá, você tem alguma dúvida específica com relação a isso ou eu falo genericamente? Não, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, a empresa, fazer as minhas perguntas. A empresa vai ter um gestor, ela é uma limitada, tem que ter um administrador. Né? A legislação exige isso, Sim. ou não? Entendo que ela precisa de um gestor. Sim. Tá. Ela precisa de um responsável legal, né? De um responsável legal, Isso. Aí a minha pergunta é, quem é o responsável legal? Então, o que eu tô me propondo a ser o responsável legal junto com o Cauã Amorim, de uma limitada, onde eu vou assumir as responsabilidades legais, fiscais, trabalhistas, né? Toda a responsabilidade perante a lei, né? A gente precisa de uma empresa assim, porque nós temos que emitir nota, né? Nós temos que transacionar com a sociedade, certo? Então a gente tem que estar instituído, tem que ter um endereço, né? Tem que emitir nota fiscal e recolher imposto. Então eu estou me propondo a ser o responsável legal dessa empresa, né? Agora, tem algumas sutilezas que a gente colocou para justamente distribuir a governança, né? Então, quais são essas questões? Primeiro, essa limitada, ela não vai ter duas coisas que normalmente dão muito problema, né, do ponto de vista da governança. O primeiro, ou do ponto de vista dos passivos, né? Então, essa empresa ela não vai se endividar de nenhuma forma, né? Então, ela não vai ter nenhum funcionário, primeiro. Então, não tem ninguém que vai trabalhar como empregado para essa empresa, né? Segundo, ela não vai ter nenhuma necessidade de investimento que gera um patrimônio de ativo imobilizado. Então, essa empresa ela vai ser fundamentalmente geração de receita e distribuição dos resultados como dividendo. Porque ela não vai ter quase nada de despesa fixa. A despesa fixa que ela vai ter vai ser uma coisinha assim, de pagar um domínio na internet, de pagar uma hospedagem de site, do ambiente virtual. Então, em termos de grana, né, é uma coisinha muito pequena, que não dá nem espaço para grandes discussões. Então, todo o faturamento dela já vai ser distribuído. E vai ser distribuído por onde? Né? Por uma SCP. Então, para facilitar as questões de contrato social, o que nós estamos querendo estruturar é dessa forma. Você tem uma limitada e uma SCP, onde a pessoa jurídica é o sócio dito ostensivo, né, que é a terminologia que é utilizada, e todos os outros possuidores de token, como eu chamei ali, são os sócios ocultos, né? E no acordo da SCP, todos participam da distribuição do resultado. Então, o que eu estou pensando é fazer uma coisa assim, o token, ele é representativo da participação na SCP, que por sua vez participa da limitada. O token tem livre negociação, né, porque não precisa de alteração de contrato social, não precisa de quórum, né, porque não é a empresa que está sendo vendida, é a sua parte naquele bolo que está sendo vendido, né?
E aí as questões de deliberação, de governança do tipo alavancagem, venda de ativos, e todo esse tipo de coisa fica eliminado, né? Simplifica demais a governança, né? Não tem decisão coletiva que precise da formação de algum tipo de consenso, né? Porque não onera ninguém. Então é uma organização toda focada no fluxo mesmo, né? É uma organização toda focada na exponencialidade. Tá. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu entendo aí que todo esse processo está sendo liderado por você, ou seja, você é um key person, né? É o keyman, nosso keyman aí nessa toda gestação e gestão do negócio, né? Como é que minha garantia ou a minha que você vai estar gerindo esse negócio nos próximos 3, 4 anos? O que é a sua ideia da gestão do business? Então, olha, eu vou te falar como é que eu entendo, né? Justamente para não ter essa dependência, eu acho que existem 2 momentos. Um momento é da arquitetura inicial do business. E essa arquitetura, ela deve pensar na independência do business depois que ele está implantado, depois que ele está arquitetado, né? Até porque, né, a gente morre também, né? Não é só uma questão de compromisso, né, de desejo individual, né? Posso morrer, né? Qualquer um pode. Então, a estruturação ela tem que gerar essa independência. Então, por isso que eu fiz lá, vocês que leram o documento devem ter percebido isso, né? O que eu fiz? Você tem a limitada, aí você tem na limitada a distribuição, né, dos direitos da limitada através da SCP e que gera os tokens. Agora, que direitos são esses do token, né? É de você acessar o ambiente de negociação. Então, a comparação que eu fiz para alguns que são no mercado financeiro, né, eu vejo essa participação na CryptoTransfer muito parecida com a participação de um título de uma corretora. Né, como se fosse uma corretora de valores ou uma corretora de BMF. Então, imagina que quando você compra um título de uma corretora, ou ele inteiro ou uma fração dele, né, você tem um título que te dá acesso à bolsa. Tá certo? Isso significa o título de uma corretora. E aí você é dono desse direito, um direito de acesso à bolsa. E aí, se você pode lidar com esse direito de algumas formas. Você pode simplesmente esperar a valorização patrimonial desse direito de acesso, né? Então você encartera, deixa esse ativo lá, não faz nada, e fica deixando ele valorizar à medida que a bolsa vai aumentando o seu volume de negociações. Ou não, você fala assim, não, eu vou operar. E aí você vai lá naquele teu direito de acesso, monta a tua equipe de operadores e opera na bolsa. Então, além da valorização do título, você tem a receita das operações, né? Ou tem gente até que faz uma coisa que é no meio dos dois, né? Que é arrendar o título, né? Tem gente que tem o título, não quer montar a equipe e arrenda para quem queira montar a equipe que não tem o título. Então, esse token, na verdade, ele tem essa característica, porque ele te dá acesso ao ambiente de negociações da CryptoTransfer. Quanto mais negociação tiver lá, mais isso vai valorizar, né? Aí, quais são as decisões de gestão que esse ambiente precisa? Entendeu? Então, a minha reflexão é que essas necessidades podem ser tomadas por quem opera, porque é assim na Bolsa, né? Quem é que toma as decisões com relação à Bolsa? Os corretores. Tá certo? É quem está operando ali na Bolsa.
E quem é que tem mais força na Bolsa? É quem tem mais volume de operação. Não é quem tem mais título patrimonial. Tá certo? Não importa se o cara tenha 3 títulos patrimoniais na Bolsa. O que importa é quanto ele está gerando de volume para a Bolsa. É uma força muito mais exercida no campo das operações do que no campo do contrato social, né? Então, eu acho que isso vai acontecer aqui no nosso negócio. Quer dizer, tem pessoas que vão se conectar a esse ambiente de operação e vão trazer negócio, vão trazer cliente, vão montar a operação, vão encontrar nichos de mercado, né? E isso vai se constituir a nossa mesa de operações. E o volume de receita e de negócio vai ser distribuído entre essas pessoas. E quanto mais pessoas assim estiverem operando, mais vai valorizar esse direito de acesso que os investidores estão comprando agora. E que podem usar, podem alugar ou podem vender, né? Porque o direito de acesso é que dá exclusividade, né? Que vai ter exclusividade disso. Então não tem uma gestão centralizada da empresa, né? Entendeu? A empresa é só o veículo que formaliza esse ambiente de negociação. Agora, o importante é sentar nesse ambiente de negociação. Então, o que eu fiz foi isso. Cada token, eu peguei o que seria o capital inicial de R$150 mil, né? E dividi, pensei assim, né? Que tem um momento inicial onde existe uma mobilização de quem põe o dinheiro e quem tem capacidade de trabalho para colocar essa coisa de pé, tá certo? E eu estimo isso uns 90 dias, assim, para a gente ter o ambiente de negociação já um pouco mais maduro. Eu digo já um pouco mais maduro porque, consolidado o quadro inicial, a gente já vai sair operando. Eu já tenho conversado com alguns aqui, nós já temos alguns clientes, já temos algumas áreas de atuação para atacar, né? Então eu não vou esperar 3 meses para começar a fazer receita, né? Já vamos começar a fazer receita agora. Mas para também não furar nenhuma expectativa, eu coloquei essa margenzinha de segurança aí, uns 3 meses até a coisa estar já numa rotina mais azeitada, né? Mas pensei assim, nesses 3 meses tem essa união de quem investe e de quem trabalha, para gerar o ambiente que é de propriedade desse conjunto, que é o conjunto dos iniciadores. Não é que tem um investidor que financia o empreendedor e fica olhando, entende? Depois de 3 meses, nós vamos ter um ambiente onde todo mundo tem token de acesso. E aí todo mundo é o potencial operador desse ambiente. Tá certo? Agora, para entrar nesse ambiente, tem que ter o token de acesso, que é o investimento que foi feito, com dinheiro ou com trabalho, né? Então, o que vai acontecer é isso, da equipe que vai colocar a coisa para funcionar, esse dinheiro, né, como eu coloquei lá, né, eu estou estimando esse dinheiro, o gasto desse dinheiro dessa forma. Uns R$50 mil mais ou menos, né, ele vai financiar coisas da implantação mesmo, como advogado, contador, cara que vai fazer site, modelagem de negócio, tem uma série de coisas iniciais que eu acho que vai custar uns 50 pau, mais ou menos, né? Aí tem uns 3 meses, né, assim, de início de operação, que eu estou estimando essa necessidade de 30 pau por mês, né? E uns 10 pau é caixinha, que vai além dos 3 meses depois. Agora, depois disso, né, tudo isso aí já tem vida própria. Não tem mais necessidade de capital, né? Desses 150 mil iniciais, 100 mil é o aporte financeiro que vocês estão fazendo. E 50 mil é aporte de trabalho que as pessoas que vão trabalhar farão. Então, daí você tem o capital todo. Então, tem gente que vai trabalhar
e não vai receber dinheiro para construir isso. Tem gente que vai trabalhar e vai receber parte em cota, parte em dinheiro, e tem gente que vai trabalhar que vai receber só dinheiro. Mas ao fim dos 3 meses, a infraestrutura está montada, o token de acesso está na mão de quem construiu e começa a funcionar o ambiente de negociação, entendeu? Com os clientes que já estão sendo captados, que vão entrar lá, e aí você tem um ambiente que é um ambiente de educação e de negociação ao mesmo tempo. E vai gerando as operações, né? Tá, Oswaldo, eu tenho uma outra pergunta que é nessa parte de governança, e que você botou aqui, você botou a única decisão coletiva será relativa à emissão de novos tokens, e essa deverá acontecer de forma unânime por esse grupo de iniciadores e fundadores. Eu não sei, achei que fica... pode engessar muito a estrutura falar unanimidade, né? Porque, sei lá, alguém morre e o negócio vai no inventário. E aí, né? Eu acho que poderia ser a maioria, eu não sei se você deve ter pensado nisso, mas... Não é. É uma coisa... Eu quis ser um pouquinho mais rígido mesmo, até para ecoar o próprio blockchain, né? Porque a transação no blockchain, a alteração da transação ela é unânime, né, no registro. Tá certo? Então eu quis ecoar por aí, né? Me pareceu fazer sentido. E me pareceu também, Bernardo, que como a decisão de emissão de novos tokens ela só vai surgir quando os tokens anteriores estiverem ocupados, me pareceu natural que essa unanimidade surgisse. Porque, olha só, o que eu estou pensando, né? São 150 assentos nessa corretora. Tá certo? Porque são 150 tokens. Então, nós vamos começar a operar. Tá certo? São 36 pessoas, como disse o Cal. Então, são 150 tokens distribuídos por 36 pessoas. Dessas 36 pessoas, talvez a metade, né, tenha essa intenção de se conectar operacionalmente ao ambiente. A outra metade, né, está só no papel de investidor. O que vai acontecer? À medida que essa metade que está operando vai crescendo os negócios, vai precisar de mais braço, vai precisar de mais gente, até para abrir novos mercados, porque a formação de novos players é muito importante. Então, eu estou pensando assim, por exemplo, tem pessoas que podem abrir novos mercados para a gente. E podem sentar na mesa e gerar novas operações. Por quê? Porque eles já têm um acesso, né, uma influência a mercados específicos que a gente não tenha. Que a gente não tem. Tem confiança. Esse exemplo do Cal aí do agronegócio, por exemplo, tem pessoas que têm uma penetração em alguns segmentos do agronegócio e que podem sentar na mesa e desenvolver aquele mercado. Aí, nessa hora, é que eu acho que dá a combinação do investidor do token com o operador, entende? Porque imagina, você tem lá 10 tokens, você está usando um, né? Você pode pegar 3 ou 4 e fazer uma parceria com esses operadores específicos do agronegócio que vai remunerar o teu token além da valorização patrimonial. E eles vão ter condição de ganhar o dinheiro deles na operação, sentando na mesa, né? Então, isso... mas, Paulo, deixa eu te cortar aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se pode ser que eu não tenha entendido, tá? Vou te dar um exemplo que eu imagino. Vamos dizer que o negócio, que nem a gente fala, distribuído. Temos 150 tokens. Isso. E aí a gente quer... já não está dando mais conta os tokens. A gente quer ir para 1.500 tokens. Isso. Aí você está falando, para ir para 1.500 eu tenho que ter unanimidade, correto? Então, aí o que eu estou imaginando, né? Que os 36... Deixa eu só terminar o meu raciocínio aqui. Okay. Unanimidade... Agora, vamos dizer que se o José morreu, perdeu os tokens, a mulher dele não entende nada,
ferrou. A gente nunca vai para 1.500, porque a gente vai estar travado na próprio formato que a gente criou. Essa foi a minha preocupação. Não, eu entendo o que você falou. Eu entendo, Bernardo, mas eu acho que talvez esse teu raciocínio talvez esteja um pouco influenciado pela diluição. Porque, olha só, vamos pensar lá na mulher do José. Né? O José morreu e ela ficou com um token. Tá certo? Ela não entende nada da história. Tá certo? Aí a gente chega e fala assim para ela, olha, você tem essa uma coisa que você não entende nada e que vale X mil reais, porque nesse momento você concorda que esse token já valorizou, né? Não vale mais o milão que vale no início, porque já tem o mercado gerando receita para todo mundo, o acesso já vale mais, tá certo? Aí a gente fala para ela, olha, nós estamos querendo emitir mais 150 tokens, por exemplo, né? Agora, olha a sutileza. Em que proporção? Para quem que vai o dinheiro, o novo token emitido? Para o dono do token. Porque não é uma chamada de capital para investir na empresa. É o filhote do token inicial para expandir os assentos da mesa. Então, se você tem 10 tokens... Tudo bem, mas vamos dizer... Eu tô chato aqui porque minha preocupação é só travar a empresa. Vamos dizer que o José, Maria, todo mundo estava no avião, morreu todo mundo, não tem... O negócio é um inventário. A gente travou a empresa. Sim, mas isso pode acontecer, inclusive, na maioria, né? Então, talvez a solução... Tudo bem, mas é mais difícil você falar, ó, 75% votou sim, tem os 25% que você dá uma... Você tem uma alternativa do cara ter perdido o token, ter morrido a família toda. Eu não sei, eu tô aqui mas só não, tudo pensando bem. com você, tá? Então, eu acho que é pertinente o que você está colocando, mas talvez a gente deva, então, colocar aí uma regra de sucessão. Entendeu? E não uma regra de maioria. Então... bom, não sei, pode ser. Entendeu? Então, porque isso eu acho pertinente mesmo. Entendeu? Por exemplo, se o titular do token desaparecer, né, como é que faz? Tá certo? Então a gente pode incorporar ele na malha, né? Porque um dos princípios da malha distribuída, né, é que não haja dependência de nenhum nó da malha. Exatamente. Tá certo? Então, o que a gente pode... Eu posso elaborar isso e voltar para vocês, mas esse é o raciocínio da malha distribuída, que se é perdido um nó, o fluxo da malha não é comprometido. Beleza, mas no primeiro desenho ele ficava travado, né? Talvez sim, mas vamos elaborar isso aí um pouquinho, mas isso não quer dizer determinar um percentual de maioria, entende? Não, tudo bem, tem que ter um consenso, sei lá como é que vai rolar aí alguma coisa, mas tem que ter uma... Porque o meu medo é só... assim, eu penso muito até no próprio Bitcoin, né? A volta e meia eu dou R$1 em Bitcoin para alguém. Eu falei, abre a carteira, não sei o quê. Tenho certeza que aquela pessoa esquece e o Bitcoin, o cara troca o celular, perdeu aquele R$1, é uma besteira, mas é a mesma coisa que esse negócio. Pô, estamos aqui hoje, todo mundo, né, você tem um contato, mas se a gente falar 100%, eu acho que tem um risco de travar. Não, tudo bem, vamos... Olha, eu tô apostando... Posso fazer uma parte? Pode, mas Gui, só uma coisinha. Já tô curioso para saber a tua parte, mas só uma coisinha. Eu estou apostando que esse problema já está resolvido pelo próprio blockchain. Então, talvez seja só uma questão da gente dar uma investigada. Como é que o blockchain faz quando um dos nós do registro distribuído morre, né? Eu acho que essa resposta já está lá. Não, mas isso ele tem a alternativa. Ele vai entrando em consenso, ele precisa falar de 10 verificações. Só que ele tem 1 milhão de verificações, né? Não, pois é, mas... Ele entra em consenso que ele precisa de só 10 verificações para executar uma ordem. Ou 6.
né? Ele precisa passar por 6 nós de rede. Então ele sempre vai ter 6, em 1 milhão ele sempre tem 6, 10 nós de rede. Ele entra em consenso, né? Pois é, mas talvez a gente deva se espelhar nesse exemplo, entendeu? Em vez de definir um percentual fixo. Pode ser? Entendeu? Fala, Gui. Não, acho que isso aí é perfeitamente fácil você prever em contrato, entendeu? Em caso de morte, não sei o quê, papapá, essa pessoa perde essa decisão de voto, entendeu? Fica muito mais fácil assim. E aí a pessoa pode até o sucessor continuar ou não, entendeu? Porque mesmo que esteja em inventário, você pode continuar a funcionar. A coisa continua andando, né? A fila anda. Então, o que eu estou querendo dizer é que isso é previsível em contrato também. Então, é só coisa de ajustar. Isso acho que até quem vai ajustar é a parte aí do advogado, do contador. E, lógico, essa parte da rede em si eu acho que é o mais fácil de resolver. Mas eu acho que, principalmente se consta em contrato, já isso de começo, nesse caso de ausência, de não sei o quê, tem que prever isso também. Porque pode ser, sei lá, 5 do grupo estarem viajando numa reunião de emergência. E aí? Não tem celular, não tem um cacete para conversar. Então tem que mais ou menos prever isso, entendeu? A maioria, assim, tem que prever essa situação, entendeu? Acho principalmente essa situação de morte e sucessão. Não, talvez a gente possa, eu vou trabalhar uma nova redação e aceito sugestões também, porque eu não vou trabalhar sozinho, né? Vamos sempre trabalhar junto, mas de uma redação que não seja unanimidade, mas seja a maioria orgânica, né? Que não é a maioria definida por um percentual fixo, porque esse percentual fixo a gente pode capotar nele também, né? E eu acho que se a gente estudar um pouquinho como é que esse consenso é construído no blockchain, a gente tem o exemplo para incorporar e colocar no contrato, né? E deixar isso formalizado. Eu acho que é perfeito, eu acho que principalmente é mais saudável, porque sempre qualquer sociedade está suscetível a ter eu entendo esse lado de maioria dessa coisa toda, de bandear para cá, Exato. E isso gera o conflito, entendeu? Então Exato. A gente tem que prever em não ter o conflito, né? O ideal é não ter, é você evitar o conflito. Então, como está começando, é a hora, acho que, de todo mundo ajudar, questionar, que nem o Bernardo fez, essa coisa toda, para a gente poder formular de uma maneira que não gere conflito. E, ao mesmo tempo, a coisa anda sozinha, entendeu? E muito menos confronto, né? Exatamente. Conflito gera confronto, né? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, é prever essas coisas antes de botar tudo no papel, né, e ir desenhando. Sim. Não, tudo bem, vamos avançar nessa questão aí, mas a ideia é que a gente tem essa possibilidade que me parece que, do ponto de vista da rentabilidade do negócio, é muito interessante, né? Porque a gente lotando a mesa de operadores, a gente tem oportunidade de dobrar ou triplicar os tokens, e isso não vai para o caixa central da empresa, né? Vai para a mão dos iniciadores, na proporção dos tokens iniciais, né? Muito interessante, realmente. Fica mais gostoso, né? Não, a ideia é ótima. A ideia eu achei excelente. A minha preocupação é só não travar a execução da ideia, entendeu? Não, beleza. Muito boa. É isso aí, Bernardo, é não travar. Oswaldo, eu tenho uma pergunta um pouco... Oswaldo? Opa. Oi, acho que quem é o Mira? Eu comecei a falar... Acho que, pode falar e eu falo em seguida. Tá, eu tenho uma outra dúvida. Como que vai funcionar a conversão dessa criptomoeda para reais e a remuneração dos operadores, no caso, eu vou investir, por exemplo, no agronegócio ou na pecuária e vou intermediar essas negociações ali nesse mercado. Como que vai funcionar essa remuneração? É uma porcentagem sobre a criptomoeda e como que funciona essa conversão para reais? E o saque desse... Não, é tudo formado na operação, na negociação, né? Então, imagina isso, você tem um token que te dá acesso à mesa de operações.
Então você vai sentar na mesa de operações. Nós vamos ter um ambiente virtual que vai estar funcionando direto, conectando. E esse ambiente virtual não é um ambiente que vai concorrer com os existentes, né? Porque é uma mesa de operações. Então nós vamos operar na Foxbit, né? Vamos operar nas exchanges que tem por aí. Cada uma com a sua vocação. E, eventualmente, vamos ser obrigados a criar algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu não vi ainda uma bolsa que negocie criptoativos de sêmen de boi. Não sei se o Bernardo tem essa informação, né? Acho que isso ainda não tem, mas que nem você falou, a gente pode, no blockchain pode inventar qualquer coisa, né? Então, sei lá, pode ter a Picasso Coin, né? Então você vai, o Semen Coin, Boi Coin, tudo. Se entrar ali no Brave New Coin, você tem já hoje mais de 80 criptomoedas, né? Pois é. Então, nós vamos, à medida que a gente for formando o nosso mercado, né, a gente vai usando as bolsas, ferramentas, carteiras, coisas que a própria internet está provendo. Agora, tem esse nosso ambiente de negociação. Então, imagina você, Thiago, você é um investidor agora, né? Aí você vai ter acesso a esse ambiente de negociação. Você vai, por exemplo, acessar um lugar igual a esse aqui que nós estamos falando agora, né, com áudio e vídeo, e nós, em vez de estar conversando sobre a estruturação da empresa, nós vamos estar colocando as oportunidades de transação com criptomoeda. E aí você, Thiago, vai começar a aprender e vai falar assim, pô, mas eu consigo atuar aqui na minha região, com os meus clientes, com a minha rede de relacionamento, provendo tal ponta de negociação nessa mesa de operação. E aí você vai começar a trazer, vai começar a conversar com quem está nessa mesa. E dessa conversação é que vai gerar receita. Porque cada transação cada transação é um spread, cada cliente é uma oportunidade de consultoria, de implantação de criptomoeda no negócio dele. E da nossa interação é que a gente vai formar receita. Não tem uma tabela e não tem uma divisão previamente garantida, até porque muda de momento, né? Você imagina, por exemplo, que chega num determinado momento, você tem um determinado cliente que gera liquidez para todo mundo, né? Então você vai ganhar mais do que os outros individualmente, porque você trouxe uma liquidez para o sistema que atende a todo mundo. Tá certo? Então isso vai se formando na negociação. Agora, vamos dizer que você não quer operar. Tá certo? Você é dono do token, mas não quer operar. Você é o dono da cadeira. E aí você pode só ficar esperando a turma que está lá operando valorizar o ambiente de negociação e vender para quem quer ter acesso, ou você pode fazer uma parceria com alguém que queira se dedicar a essa operação no dia a dia e te manda uma remuneração porque você está cedendo o token. É um preposto seu. Entendi. Eu entendi perfeitamente. Tá? É uma bolsa, né? Sim, sim. Tá certo? Onde a gente vai criar esse acesso restrito para justamente criar o ambiente de negociação. Oswaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa o Henrique. Mas só eu acho que o Miro, né, Miro? Isso. Desculpa, Henrique. Deixa só ele falar que ele cedeu a vez aqui pro Thiago. Fala, Miro. Parte das suas respostas agora já endereçaram duas questões, mas só mais uma. Você mencionou a questão de uma forma de acesso que os operadores vão ter uma espécie de sistema, né? Isso é baseado em alguma plataforma, em alguma coisa que você... Olha, nós vamos. A minha ideia é a gente usar coisas que já existem. Então, por exemplo, essa plataforma que a gente está usando aqui, né, para fazer essa reunião, é uma plataforma chamada Zoom.
tá certo? Ela permite o acesso restrito. Eu mandei para vocês um link agora que tem um acesso irrestrito, mas ela permite um acesso restrito. Eu pretendo usar ela nessa mesa de operação como uma das ferramentas de interação, porque a interação por áudio e voz é riquíssima nessa hora, né? Sim, sem dúvida. Tá certo? Eu passei boa parte da minha vida em mesa de operação. Quando inventaram o Skype, foi uma maravilha. Porque aí as mesas de operação podiam se ver e falar entre si. Então, eu acho que esse tipo de ambiente é riquíssimo. Agora, essa é uma infraestrutura que está disponível na internet, a gente não precisa desenvolver nada, né? A Foxbit, né, ela é uma exchange que é responsável por, hoje em dia, 50% das transações de Bitcoin no Brasil. E ela já se dispôs a criar um espaço dentro da exchange dela que seria uma sub-exchange, para a gente registrar as transações dos nossos clientes lá. Uhum. Então já é uma infraestrutura existente, a gente não precisa desenvolver uma coisa nova, né? É o membro de compensação. Isso, exatamente, Gui, exatamente. Uhum. Então a gente não precisa reinventar a roda, entendeu? Tem muita infraestrutura disponível para a gente utilizar e a conexão entre essas coisas é que vai dar a infraestrutura de tecnologia na nuvem que a gente precisa. Entendi. Maravilha. Agora, pode ser que na caminhada a gente sinta a necessidade de alguma coisa, né? E aí faz. Uhum. Hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia é tranquilo, né? Só isso mesmo. Beleza. Obrigado. Henry, quer falar? Vou sim. Se ficar muito barulho atrás, eu estou em frente a um metrô, você me avisa. Tá. Eu estou tentando só projetar a oportunidade, no meu caso, inicialmente, eu tenho muito interesse em aprender, mas muito pouco tempo de operar. Acho que o meu momento não me possibilitaria isso. Eu estou tentando projetar a oportunidade como detentor do assento, certo? Eu vejo que você falou assim, eu vou transacionar entre 30 milhões, etc. e tal. Isso, como eu não participo como acionista dos resultados dessas transações, né? Eu participo apenas com a valorização do espaço que transacionou 30 milhões, porque vai ficar aos olhos do mercado mais interessante, certo? Você tem algum exemplo dado de situações parecidas em que um assento desse valorizou XYZ ao longo do tempo, não necessariamente só em cryptocurrency, né? Mas em algo que eu possa me espelhar e falar assim, ok, eu estou investindo R$5 mil, qual a projeção disso? Henry, é tudo especulação, né? Eu posso te dar algumas coisas que eu conheço e aí você faz a sua especulação, né? Não quero com isso te induzir, mas vamos lá. Primeiro, né, a própria CryptoTransfer, né? Eu já tenho, nesses dias, pelo barulho que fez, na hora que eu fechei em 100 mil, tem mais gente querendo. Então já tem gente pedindo para entrar que não conseguiu pegar o primeiro lote de 100 mil. Eu não sei quanto que elas estariam disponíveis para pagar, mas como já foi fechado, eu acredito, né, que quem comprou por 1.000 já tem uma demanda aí que pode vender por um pouquinho mais caro do que 1.000, né? Eu acho que isso já está presente na própria CryptoTransfer. Agora, eu estava lembrando com o Guilherme Moraes, que é meu amigo antigo e querido, que está aqui presente também, a gente estava lembrando da BMF, né? Que eu acho que é uma comparação apropriada ao que está acontecendo aqui, sendo que o que está acontecendo aqui é infinitamente maior do que a BMF, porque nós estamos falando da emergência de um mercado de transações global, né? Numa única infraestrutura
que é o blockchain. Mas na BMF, um título de corretora, né, foi comercializado na fundação em 1986 por algo como $10.000, né, um assento na BMF, que dava, na verdade, era um título com 6 assentos. Então você podia, a partir desse título, ter acesso às operações da BMF com 6 operadores. Na abertura de capital da BMF, que aconteceu, não sei se o Gui lembra o ano. Acho que é 2007, 2008. 2007, então vamos dizer 20 anos depois, né? Esse mesmo título foi comercializado a $100 milhões. Não, 100 milhões de reais, 50 de dólar. 100 milhões de reais, 50 milhões de dólares. Então, isso é uma valorização de 5.000 vezes, né? É isso? $10.000 para 50 milhões de dólares. Em 20 anos. Né? É parâmetro? Não sei, mas é um exemplo de coisas que aconteceram assim. Né? A Bovespa também, eu não tenho os números porque é mais antigo ainda, né? Mas são coisas que valorizam proporcionalmente a expansão de mercado. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, ele tem um grande potencial de valorização, porque nós estamos falando de um dinheiro muito pequeno para um mercado de grande emergência exponencial global, né? Então, eu acredito que só vai crescer, não tem como andar para trás. E como o nosso ambiente não tem custo fixo, não tem, porque tem isso também, né? Que eu acho do caralho. A BMF e a Bovespa, para crescer tudo isso, tiveram que investir horrores em tecnologia proprietária, em prédio, em computador, em software, né? Para poder atingir um volume de transações enorme. E com isso ter essa valorização. Nós vamos utilizar uma infraestrutura que está disponível na internet. Tá certo? Então a gente já incorpora no nosso negócio a abundância da infraestrutura de tecnologia disponível em rede. Então, onde que eu acho que é a vantagem do nosso negócio? São as conexões sociais. Por isso que isso me interessou. Né? Porque, como eu trabalho com rede há muito tempo, o meu ativo é capital social. E então o que eu estou fazendo é utilizando, criando um ambiente para conectar capitais sociais que vão transacionar criptomoedas em rede. Entendeu? Então eu acho que ainda tem um grande potencial de crescimento, né? Porque são várias comunidades que a gente vai acessar, são várias conexões, as pessoas que se conectaram aqui, esses 40 iniciais, se você somar o capital social de todos esses aqui, nós temos um universo de operação a curto prazo muito grande. É só se dedicar operacionalmente para isso, né? Então eu não sei, eu estou entusiasmado, eu sou otimista. Beleza. Pessoal, mais alguém? Se ninguém tiver mais nada, são 9 horas, era mais ou menos o tempo que a gente tinha pensado para terminar. Eu sei que é uma coisa nova, pode surgir dúvida mais além. Eu estou totalmente à disposição de vocês, então eu fico muito tempo online, estou bastante disponível para as pessoas que estão querendo se conectar nisso. Então vocês podem ficar à vontade, se depois dessa conversa surgirem mais questões, pode me procurar. O lugar mais fácil de me achar no Facebook, no inbox do Facebook.
pode me procurar, perguntar, eu respondo por texto, ou a gente se conecta nesse mesmo lugar aqui e conversa com áudio e vídeo. E, enfim, minha disposição de transparência total. E é assim que eu pretendo levar a Cryptotransfer, com total transparência. Eu já estou acostumado com isso, de ambiente colaborativo, ambiente em rede, não tenho problema nenhum, né, com a transparência. Então, fiquem tranquilos para me questionar, né? E agora a ideia é que quem fez o formulário faça a transferência até amanhã, até para a gente confirmar, né, que realmente quer investir e saber o lote que a gente tem, se ele realmente está fechado. E quem for desistir, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente continua amigo, mas é importante falar para a gente poder dar oportunidade para essas outras pessoas que ficaram na fila, né, e a gente poder começar o negócio o mais rápido possível, né? Consolidar, formalizar, gerar os contratos e começar a trabalhar, né? Eu vou, quando terminar isso, eu vou subir esse vídeo no YouTube e passar o link ali no grupo do WhatsApp. E a minha intenção é que esse tipo de encontro a gente faça rotineiramente. Entendeu? Não fique... a gente não fique distante, né? Que a gente desenvolva uma rotina de interação virtual e presencial também, para a gente poder ir se afinando, se conhecendo e aprendendo uns com os outros. Beleza? Beleza, eu acho que é importante mesmo esse negócio para todo mundo se conhecer, mesmo porque um monte de gente não participou hoje, né, Oswaldo? Sim, exato. Então, até podem surgir outras dúvidas, tudo. Quanto a pergunta, acho que foi o Henry que fez, desse negócio de remuneração, de não ter muito tempo para trabalhar, se envolver demais, é aquilo mais ou menos que você me explicou, porque vai existir uma receita recorrente, não, vai existir uma receita crescente, conforme o negócio fosse desenvolvendo, aonde a Cryptotransfer ela participa, ela tem um pedaço dessa receita. E a outra receita é fonte da operação de cada um que for ou alugar, ou ele for ter uma equipe para fazer, para tradar nesse mercado, e um pedaço dessa receita vai ficar dentro da Cryptotransfer e a outra parte fica do grupo operacional, é isso? Sim, é isso aí. Sim. Acho que só para elucidar melhor para ele que tinha perguntado isso. Entra aí, Henry. Mas não há distribuição. Esse dinheiro ele fica travado dentro da... Não, ele é distribuído. Não, pensa, olha só, para a pessoa operar, né, ela precisa ter o token de acesso. E esse token de acesso está na tua mão. Então, vamos dizer que você não queira. Esse token ninguém vai deixar esse token quietinho na tua mão, entendeu? Se você não está utilizando ele para operar, rapidamente você vai receber uma oferta nele. Entendeu? Falar, olha, tem um ambiente de negociação que eu preciso do token para entrar. Quem é que não está operando? O Henry está quieto com os dele lá, porque tudo isso vai ser nominal e transparente. A gente vai saber, entre nós, quantos tokens estão na mão de quem. Então vai falar, o Henry não está usando os assentos dele lá. Deixa eu fazer uma proposta para ele. Henry, me cede o teu token para eu operar na mesa e eu faço um acordo com você, né? Eu que tenho interesse de operar, vou fazer um acordo com você. Vou falar, olha, eu vou te dar X% do que acontecer, ou eventualmente eu vou te pagar tanto por mês fixo e o que eu conseguir de rentabilidade é meu, entendeu? Aí vão surgir, esse tipo de ambiente, ele possibilita esse tipo de acordo. Eu vou dar uma elucidada para ele. Tinha uma modalidade de operação em mercado de BMF que chama scalper, é o cara que dá liquidez no mercado. Esse cara, por exemplo, muitos deles compraram para investir. E isso eu estou falando há 10 anos atrás, os caras alugavam por 20 mil reais por mês.
um direito de operar, entendeu? Então você tem essa modalidade que o Oswaldo falou, ou você aluga por um fixo. Agora, independente disso, a corretora, o Cryptos Transfer, ela vai gerar uma receita global que vai ser dividida entre os sócios. É isso, Oswaldo? Vai ser dividido entre os sócios através dos operadores, né? Então, se o token estiver inativo, é só valorização patrimonial. Agora, se ele estiver ativo através do próprio dono do token ou de um preposto, que ele fez um acordo desse, a receita vai ser distribuída através da operação, entendeu? Não, entendi. É que, por exemplo, pensando em corretora, vamos dizer, autônomo, corretora, então você faz o seu acordo, é meio a meio, é 70-30 da receita, entendeu? Então, pelo que você está falando, é uma coisa diferente, é só a valorização do token. Ou você participa para ter uma receita, ou senão você só vai ter a valorização do token. Sabe o que é, Gui? É que na corretora, a estrutura de negociação é centralizada, né? Então, o dono fala, né, é 70% para você, 30% para mim, tá certo? Um dono fala isso para todos os operadores. No caso aqui, cada dono vai fazer a sua negociação independente. Entendi. Essa que é a diferença. Então, o Henry vai fazer a negociação dele com os operadores que negociarem com ele. Você vai fazer a sua negociação com os operadores que negociarem com você. Não vai ter um padrão. Não tem um padrão, exatamente. Você entendeu? Então, cada um vai ter a liberdade de fazer a própria negociação. Então, às vezes, para ele tá bom lá receber 1.000 por mês, né, e ficar tranquilo, mesmo que o cara esteja ganhando 100 mil. Né? Lógico. Aí, para o outro, já não é assim. O outro quer participar mais percentualmente, porque traz cliente, cooperador, já entra mais no jogo e tal. Então isso aí vai estar livre, entendeu? Entendi. Tá perfeito. O que eu acho que fica mais interessante, né? Porque aí cada um faz a sua realidade dentro do ambiente, né? Tá certo. E ao mesmo tempo você está tendo a valorização. Quanto mais escala ganhar... Exatamente. Tá, mais vai valorizar. E essa liberdade de negociação entre dono do token e operador, eu acho que contribui para a expansão do ambiente, né? E para a valorização do token de todo mundo. Sem dúvida. Porque não tem aquele patrãozão lá no meio que você sabe como é que nós já vivemos isso lá, né? Que você tem que ficar negociando com ele, né? É verdade. Bom, beleza então. Beleza? Beleza, pessoal? Podemos desligar? Podemos. Então tá bom. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite. Daqui a pouco eu passo o link aí no grupo. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo para todos. Boa noite. Um abraço.